Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Jeane Almeida e hoje eu fiz questão de escrever de próprio punho essa carta para relatar algo impressionante que aconteceu na minha vida. Na verdade, eu tenho até que voltar um pouquinho, porque eu moro hoje em São Paulo, capital, mas a amizade entre mim e a Célia Regina aconteceu na linda e doce cidade de Jaboticabal. Foi lá que eu me tornei amiga dela. Em verdade, a minha família morava numa região de Guariba, uma outra cidade lá próxima, e quando eu tinha mais ou menos por volta de 11 para 12 anos, eu me mudei com a minha mãe para a cidade das Rosas, que é Jaboticabal. E foi lá que eu acabei conhecendo, sabe? Conheci a família da Célia Regina inteirinha, o pai dela, o senhor Alex, e a mãe dela, a dona Raimunda. Conheci a família toda, os irmãos e etc. E eu acabei fazendo uma bela amizade com a Célia Regina. Isso de 11, 12 anos, eu fiquei lá na cidade até 20 anos de idade. Fiquei, portanto, lá uns 8 anos morando em Jaboticabal e sempre amiga inseparável da Célia Regina. Mas foi aí que, aos 20 anos, a minha mãe, que tinha, assim, uma vida meio que nômade, ela não parava muito nos lugares. Neste período, para eu ficar 8 anos, eu tive que ficar lá sozinha, muitas vezes em Jaboticabal, curtindo lá a casa da Célia Regina, e muito bem recebida pelos pais dela, o senhor Alex, a dona Raimunda. Acabava ficando com eles, porque a minha mãe não parava, sabe? Minha mãe sempre teve um espírito nômade. Aí a minha mãe me comunica que nós estávamos de mudança para São Paulo, capital. Eu até gostei muito dessa notícia, porque eu tinha muita vontade de vir para uma cidade grande. E São Paulo era, sem dúvida, um sonho para mim. Na época, eu me lembro que eu convidei a Célia Regina, porque a Célia Regina também tinha grande desejo de vir para cá. Nós tínhamos a mesma idade, na época, 20 anos. Mas a Célia, naquele momento, ela havia conhecido o Robson, um rapaz lá de Jaboticabal, e eles tinham começado um namoro. Aliás, começado não, já estavam bem avançados num namoro, já pensando assim em noivado. E a Célia, ela me dizia que o objetivo dela era se casar com o Robson, e o Robson era radicado lá. Então, quando surgiu a chance de eu vir para São Paulo, que eu queria trazer a minha amiga e ela tinha vontade de vir, havia esse impedimento também. Então isso não foi possível. O tempo passou, meus contatos continuaram existindo com a Célia Regina, só que o tempo foi passando, meu parceiro foi passando, meu companheiro. Eu também acabei conhecendo o João aqui em São Paulo. Acabamos nos juntando, eu e João, passamos a morar juntos. Aos 36 anos, eu acabei me separando do João.
Então eu fiquei até com o AP que nós morávamos, um pequeno apartamento, eu fiquei morando sozinha. E tal qual não foi a minha surpresa, veja bem, eu conheci a Célia lá em Jaboticabal e a deixei quando eu tinha 20. 16 anos tinham se passado e a gente tinha apenas contato telefônico, mas não mais contato pessoal. 16 anos depois, eu estava separada do João, eis que o meu telefone tocou. Aí já existia o celular, o meu telefone chamou. Era ela, a minha amiga, a minha estimada e querida amiga Célia Regina. Meu Deus do céu, eu fiquei tão entusiasmada com o telefonema e a descoberta daquele meu celular por ela, que eu até esqueci dessa pergunta que era importante, como é que ela havia conseguido? Obviamente que eu tinha primas que viviam em Guariba e que visitavam demais Jaboticabal, e eu entendi que essas primas talvez tivessem passado para ela o meu telefone de contato. E eu estava tão empolgada com a ligação da minha amiga que eu esqueci de fazer uma série de perguntas, mas o mais importante veio através de um convite que a Célia me fez. Jane, eu quero convidar você para vir almoçar comigo no meu novo apartamento, alugado, mobiliado. Adivinha onde? Falei, não é possível. Será? Será que é em São Paulo? Em São Paulo! Ela me descreveu aquilo como sendo uma experiência transformadora na vida dela. Gente, vão anotando os detalhes aí. O apartamento era uma experiência transformadora na vida dela. Eu perguntei, nossa, mas o lugar é tão bom assim? É maravilhoso! Eu questionava enquanto ela respondia, é espetacular! Venha! Olha, eu vou te passar os detalhes e venha almoçar comigo. Meu Deus, o convite foi feito com tanto carinho e nem havia necessidade de GPS, até porque na época ainda não existia o tal do Waze. Mas não precisava. Com as explicações dadas por ela, não teve erro. Eu fui. A localização do apartamento era muito boa, pertinho de uma estação de metrô. Era uma estação não muito pequena, nem muito grande, mas não era uma daquelas que atraem dezenas e milhares de pessoas em horários de pico. O bairro onde ficava o apartamento era um bairro de classe média, assim, tendendo para a classe alta, sabe? Havia uma boa variedade de estabelecimentos comerciais ao redor. Tinha restaurante, cafeteria, supermercado, clínicas, postos de gasolina, tudo ali pertinho, tudo ali encostadinho. Que beleza! Eu estava olhando assim o ambiente, né? A redondeza e concluí, nossa, que maravilha! Quanto ao apartamento em si, bom, o prédio não era assim dos mais modernos e nem novos. Pra você ter uma ideia, o prédio não tinha elevador. Isso eu constatei ao chegar. Caramba, não tem elevador. Mas ela morava no quarto andar, a Célia Regina. Quer dizer, que era o último andar, mas 4 só. 4 andares. Até que para enfrentar 4 lances de escada, para mim com 36 anos, ainda dava numa boa. Quando eu toquei a campainha do apartamento 402, que ela abriu o apartamento. Nossa! Que saudade! Gente, há 16 anos eu não via aquela minha amiga, que saudade! E ela com saudade, as lágrimas vieram aos meus olhos naturalmente, aos olhos dela também, 16 anos de saudade. Ela expansiva, alegre, brincalhona, comentou até em tom de gracejo. Só não vou poder convidar a tia Helena cadeirante. Ela tinha uma tia chamada Helena, que vivia em Jaboticabal,
e ela era cadeirante. Então ela viu o meu, lógico, né? Eu tinha acabado de subir 4 andares, então eu cheguei um pouquinho ofegante. Era para brincar. Ela disse-me: só não vou poder convidar a tia Helena, porque ela é cadeirante. Óbvio que eu sabia de quem se tratava. Então a gente riu. Clima gostoso, clima de festa. O apartamento, assim como o prédio, o apartamento também era antigo, sabe? Mas sabe apartamento confortável? É incrível, né? Um apartamento, quanto mais antigo, mais confortável ele é, né? Maior, né? Tava cheio de plantas. Aquele apartamento era quase uma estufa tropical em escala reduzida, sabe? Eu nunca havia percebido antes esse traço nela, Célia Regina, mesmo quando ela morava na Cidade das Rosas, Jaboticabal, lá no interior. Eu não tinha percebido esse gostar dela pelo verde. Eu não tinha notado isso. Combina com o apartamento, disse-me a Célia, admirada daquele verde todo. A Célia falou para mim: ô Jane, combina com o apartamento. Obviamente que combinava. Eu particularmente gosto muito, falei para ela. E ela continuava me mostrando os cômodos do apartamento. Sala, uma sala boa, uma sala grande no AP, 2 quartos bons também. Tinha cozinha, banheiro, quarto de empregada, área boa de serviço, com outro banheiro minúsculo lá de serviço. Sabe aquele apartamento que dá vontade da gente se mudar para lá? Aconchegante, gostoso. Mas eu, observando tantas plantas, até fiz um comentário com a Célia Regina. Ô Célia, imagino que agora você não possa se afastar muito dele, né? Você virou mãe de planta. Eu observei assim, rindo. Observei ao voltarmos à sala, num tom que esperava não soasse demasiadamente crítico. Eu fiz uma brincadeira, mas havia uma certa acidez nela. Ela me respondeu também com bom humor de sempre. Não, eu nem tenho saído muito, ela admitiu. Felizmente, eu posso trabalhar à distância e o comércio do bairro aqui é excelente. Vamos almoçar? Ela propôs. Eu estava com uma fome, ainda mais depois de ter subido 4 andares. Vamos! Eu concordei com ela. Célia Regina trouxe os pratos da cozinha para a mesa da sala. Que cheiro! Porque comida boa é cheirosa, né? Me fez salivar. Cheiro bom de comida bem preparada. Aquela comida estava bastante apetitosa. Eu me senti impelida a elogiá-la. Assim, comendo a segunda garfada. Que delícia! Que delícia! Você parece que adivinhou meu gosto. Eu amo lasanha. Finalmente, eu disse para Célia, finalmente você aprendeu a cozinhar, né, amiga? Já era sem tempo. Ela, a Célia, abriu um sorriso bonito que ela sabia, só ela sabia, um sorriso caloroso. E ela disse a mim, com toda a verdade que havia nela: mas não fui eu, amiga, quem fez. Foi a Maura quem fez. Quem? Eu perguntei: quem? Erguendo até as minhas sobrancelhas, é o meu jeito de ser. Quem? E a Célia Regina respondeu: foi a Maura, repetiu ela. Ela cozinha maravilhosamente bem, ela cozinha que é demais. Maura, eu não conhecia. Maura, eu nunca tinha ouvido falar. Então eu perguntei: Célia, perdão. Assim, eu falei até num tom mais baixo, porque eu suspeitei que ela estivesse por perto. Falei: Célia, desculpa, Maura? Tipo, quem é a Maura, né? Eu não conheço, quem é a Maura? Ela ouviu a minha pergunta e ela me respondeu com a sinceridade de sempre: Giovana, é que eu divido o apartamento com a Maura. Disse ela de maneira assim, vaga, e parou a resposta por aí.
E eu lasquei outra pergunta. E por que a Maura não está aqui? Para que eu a conheça também? Questionei. E ela respondeu: ah, não, a Maura é tímida, ela fica constrangida com pessoas estranhas. Respondeu a Vanessa assim, numa boa. Eu disse para ela: mas espera um pouquinho, Célia Regina, eu não sou estranha. Eu repliquei: se eu fosse estranha, você não teria me convidado para almoçar? Ela sabia disso, a Célia Regina, tanto que, quando eu fiz essa observação, ela nem respondeu e mudou subitamente de assunto. Achei também melhor não insistir, embora a história toda me parecesse assim estranha. Eu achei estranho. Eu confesso a vocês que eu até senti um certo arrepio, sabe? Maura, nunca tinha escutado falar, dividindo o apartamento com ela, Maura. Almoçamos, como eu disse, a comida uma delícia. Ainda teve um pudim de leite maravilhoso de sobremesa que a própria Maura havia preparado. Meu Deus do céu, eu tenho que elogiar essa Maura, eu preciso conhecê-la. Que coisa deliciosa, tudo que ela fez, amiga. Depois do almoço, ainda um cafezinho, que já estava pronto numa garrafa térmica. Aí, depois do cafezinho, como eu era muito educado, recebi essa educação, inclusive vivendo lá na casa da Célia Regina em Jaboticabal, eu fui ajudá-la a retirar a mesa, a lavar a louça, a colocar tudo na pia, a ajudar a lavar. E eu pude observar que tinha, assim, na geladeira, na verdade, vários, eu vou colocar no plural, tinham vários adesivos coloridos colados na geladeira, com anotações escritas numa letra angulosa, que eu não reconheci como sendo letra da Célia Regina, minha amiga. E olha que nós estudamos juntas, fizemos trabalho juntas. Eu conhecia a letra dela como a de ninguém. Então eu pensei comigo, olhando a porta da geladeira, a tal da Maura existia mesmo, eu concluí. Porque eu cheguei até a duvidar, sabe? Eu cheguei, sei lá, não estava vendo a Maura. Não conhecia, era a primeira vez que eu ouvia falar. E na geladeira coisas escritas do tipo: retirar o lixo às terças, quintas e sábado à noite. Isso estava escrito num adesivo. Falei, puxa vida, não é a letra da Célia Regina e nem é coisa típica dela fazer. Havia anotações do tipo para compra do mês, consulta médica, pagamento de conta. A Maura me parecia ser uma pessoa bastante organizada e, pelo visto, ela mantinha a minha amiga Célia Regina na linha. Eu até brinquei com ela. Pelo jeito a Maura aí é linha dura, não dá pra você escapar não, hein, Célia? Eu gracejei com a minha amiga. A Célia Regina me olhou com desconfiança e desta vez fui eu até quem mudou de assunto. A visita foi maravilhosa. Ela queria me contar a respeito da sua vida. Me contou sobre o casamento que não dera certo. Me contou da separação que ela teve do marido e que depois dessa separação com o marido ela ficou muito mal, inclusive a sua saúde fora afetada, mas que graças a Deus ela tinha superado muita coisa. Foi um encontro ou um reencontro espetacular. Eu fiquei bastante pensativa depois que o nosso reencontro terminou. Eu me despedi sem ter tido até ali a oportunidade de conhecer a sua companheira de apartamento, Maura, que tinha feito tudo. E pelo jeito, eu saí com a nítida certeza, assim, para mim, de que o apartamento, ele era a cara da Maura e não da minha amiga Célia Regina. Fiquei com isso, sabe, na cabeça. Fiquei com isso me intrigou. Fiquei pensando nisso tudo.
Tanto é verdade que 2 semanas depois, num fim de tarde, eu que vinha já pensando no assunto, eu queria ter uma desculpa para eu voltar lá. Eu queria entender essa história. Alguma coisa ficou muito mal explicada naquele dia. Eu queria saber dessa Maura. Isso me intrigou. Então, 2 semanas depois, num fim de tarde, eu estava resolvendo uns assuntos de trabalho, mais ou menos na região. Eu estava uma estação de metrô anterior àquela em que ela morava. Eu resolvi, falei, vai ser hoje. Eu vou levar um presente para casa. Aliás, isso é educado que se faça. Eu deveria ter feito no primeiro dia. Só que naquele dia me limitei a levar um arranjozinho de margarida, que foi o que eu encontrei aberto no caminho. Só que neste dia eu comprei um gnomo de porcelana bonito. Um gnomo, olha, eu vou confesso a vocês até que eu paguei um pouquinho caro. Um gnomo de porcelana. Falei, vou lá. No fundo, eu estava, lógico, com saudade da minha amiga, a Célia Regina. Muita saudade, eu queria conversar de novo com ela. Mas, obviamente, que eu queria entender o que se passava com essa companheira de apartamento dela, Maura. Tanta coisa passando pela minha cabeça. E com certeza tem um monte de coisa passando pela tua cabeça também. Quem é a Maura? Né? Quem é a Maura? Então eu cheguei de novo no prédio. E como eu disse a vocês, o prédio era muito bom, mas dos antigos. O que acontece com um prédio antigo? Ele não tinha elevador, portanto ele não tem porteiro. Então tem na frente do prédio tem um interfone com o número, você vai digitando no interfone o número do apartamento e esse interfone vai tocar, obviamente que naquele apartamento. Então eu lembrava que o apartamento dela, da Célia Regina, era o 402. Então eu cheguei na frente do apartamento, o gnomo na minha mão, estava assim, no embrulho, segurei o gnomo no embrulho, e com a minha mão direita, digitei 402. Do outro lado da linha do interfone, atendeu um alô. Uma voz assim, monótona, eu diria. Poderia também dizer seca, assim, alô? Eu pensei comigo, deve ser, né? Deve ser a Maura, mas eu não posso usar nesse sentido. Então eu falei assim, por favor, a Célia Regina, ela está? A Célia Regina? A pessoa que atendeu o interfone respondeu de novo de uma maneira seca e objetiva. Não, a Célia Regina não está. Por favor, volte noutra hora. Eu franzi a testa, porque a pessoa só disse isso. Então eu falei, bom, eu vou arriscar. Eu vou mostrar para ela que eu sou íntima. Eu falei, a Maura, Maura, meu nome é Giovana, eu sou amiga da Célia Regina lá de Jaboticabal. Eu tive aí, eu trouxe uma lembrança, um presente para ela e para você, pro apartamento. Eu só quero entregar. A pessoa respondeu do outro lado, desculpa, mas a Célia Regina, ela me disse para eu não receber ninguém enquanto ela estiver fora. Perdão. E desligou o interfone na minha cara. Tudo bem que a Célia Regina me havia dito que a Maura era tímida, mas a esse ponto ela sequer foi educada comigo. Ela desligou o interfone na minha cara. Não, eu não me dei por vencida. Isso me instigou ainda mais, mexeu comigo ainda mais. Não me dei por vencida. Então, eu sabia que eram vários apartamentos, eram pelo menos meia dúzia deles em cada andar, 402. Eu digitei 404
Era o apartamento ao lado, 404. Uma mulher me atendeu quando eu digitei 404. Oi, perdão, desculpa o incômodo, mas eu estou tentando falar com uma querida amiga minha, ela é tua vizinha do 402, mas uma pessoa estranha atendeu, sabe? E essa senhora que me atendeu, ela foi gentil comigo. Falou, mas qual é o nome da sua amiga? Ela me perguntou, né? A mulher que me atendeu lá no 404. Qual é o nome da sua amiga? Ela me perguntou. Eu disse, Célia Regina. Ela veio, não faz muito tempo, ela veio de Jaboticabal. Célia Regina. A mulher me respondeu, não, que? Olha, me perdoe, mas 402, você tem certeza? Absoluta. Eu até estive aí. Célia Regina, ela veio não faz muito tempo de Jaboticabal. Não, me perdoe. Como é que é o teu nome? Eu repeti, né, para a mulher. E eu respondi para a mulher, meu nome é Jeane. E a mulher retrucou do outro lado. Jeane, você me desculpe, aqui não mora nenhuma Célia Regina de Jaboticabal, nem no 402, e eu conheço o andar inteiro. Não tem nenhuma Célia Regina aqui. Eu também sou do interior, eu vim de Tupã, e se houvesse alguém do interior, eu com certeza teria sido a primeira a ficar sabendo. Eu não saio aqui de casa. Replicou a mulher do 404. Uma súbita luz fez-se em minha mente. Então eu precisava perguntar para a mulher, tudo bem, e a Maura? Né? Se a Célia não mora no 402, por favor, e a Maura? A senhora conhece a Maura? Sim, a Maura sim, admitiu a mulher. A Maura sim, é a moradora do 402. Mas ela já mora aqui, o apartamento é dela, tem aqui o apartamento há muitos anos. Como assim? Há muitos anos? Eu perguntei já atônita para a mulher, porque eu sabia que a Célia Regina tinha se mudado havia pouco tempo, ela tinha vindo de Jaboticabal agora. Então eu perguntei para ela, mas como assim há muito tempo? A mulher do 404 fez silêncio, então eu emendei uma outra pergunta em cima da que eu fizera. Mas a senhora sabe se essa dona Maura tem uma inquilina, uma moça que chegou agora? Questionei. A mulher disse, olha, desculpa, eu tenho até outros compromissos, eu vou ter que desligar. A mulher começou a ficar desconfiada de mim. Obviamente, né? Ficou desconfiada, eu estava fazendo muita pergunta. Você me desculpe, eu tenho outros compromissos, eu vou ter que desligar. Mas a senhora, dona Maura, não tem inquilina nenhuma. Não, nunca teve nenhum tipo de inquilina. O que eu ia dizer mais? Eu agradeci a mulher, fiquei na calçada em frente ao prédio e olhando fixamente. Eu tomei assim uma certa distância, havia até uma pracinha próxima, eu fiquei mais ou menos situada na pracinha, olhando o prédio e especialmente para o quarto andar, olhando para o quarto andar sem saber o que fazer. Subitamente a luz da sala do 402 se acendeu e uma silhueta surgiu à janela. Por trás assim da cortina eu vi claramente uma silhueta de mulher atrás da cortina, mas eu não consegui distinguir quem era pela distância. Mas o vulto parecia olhar na minha direção. Instantes depois, sem que a silhueta se movesse, a luz foi apagada. Meu Deus, fiquei muito intrigada. Muito intrigada. Bom, voltei para casa com o gnomo que eu havia comprado de porcelana nas mãos. E peraí, eu preciso entender essa história. Eu recorri à minha prima
que morava em Guariba, porque eu precisava do contato da mãe, dos parentes da Célia Regina lá em Jaboticabal. Será que ela tinha algum contato do seu Alex, da dona Raimunda, os pais da Célia Regina? Eu entrei em contato com a minha prima na cidade de Guariba. E quando a minha prima me atendeu, que eu questionei a respeito, a minha prima disse assim, direta para mim, foi direta no assunto comigo. Ah, sim, você quer oferecer sentimentos a eles, né? Bom, aí fui eu que falei com a minha prima. Simone, como? Não entendi. Você não sabe? O quê? A Célia Regina? Você não ficou sabendo? Não, a Célia morreu. Como é? A Célia Regina? Então, a Célia Regina faleceu. Eu achei que você soubesse. Quanto tempo faz? Há 2 ou 3 semanas? Acho que umas 3 semanas. Meu Deus, não é possível. Levei um grande susto. Diante da minha prima, a Simone, eu acabei não me abrindo em detalhes com ela. Mas aí eu tive contato com familiares da Célia Regina. E aí fiquei sabendo que ela fora vítima de um acidente vascular cerebral. Um derrame tinha tirado a vida da minha amiga. Mas e a história? A história de São Paulo? O apartamento? O apartamento que ela me chamou, que eu fui visitar, que eu tive com ela, eu almocei com ela. Isso me intrigou sobremaneira. Eu precisava ter um desfecho dessa história. Então, sabedora que eu teria dificuldade com a senhora Dona Maura, eu apelei para a vizinha do 404. Eu voltei lá. Dias depois, eu voltei lá no prédio. Fiz contato com a senhora do 404. Fiquei sabendo que o nome dela era Vanessa, senhora Dona Vanessa. Esperei inclusive o momento em que ela descesse do prédio para fazer compras. A abordei. Fui junto com ela até o sacolão, procurando conquistar confiança, demonstrando para Dona Vanessa que eu era uma pessoa do bem e séria, porque numa cidade grande todo mundo desconfia de todo mundo. E eu me abri com ela. Falei, Dona Vanessa, expliquei para ela a situação. Contei para ela tudo que eu relatei para vocês até aqui. A Dona Vanessa se mostrou como eu, estupefata. E ela já sabia que a senhora Dona Maura é uma espiritualista, mas ela nunca tinha ouvido falar de que isso já tivesse acontecido. Vocês acreditam que a Dona Maura, ela jamais me recebeu? Ela até me atendeu depois pelo interfone. Eu estive na casa da Dona Vanessa, vizinha dela, louca para visitá-la, mas ela parece que não estava em casa, ou se estivesse em casa, ficou aquele tempo todo escondida. Ela jamais me recebeu. Eu jamais tive uma conclusão final do que de fato havia acontecido. Deduzo que, sendo ela espiritualista, ela teve algum contato com o espírito da minha querida Célia Regina de Jaboticabal. E a Célia precisava se abrir. A Célia me contou coisas assim da nossa intimidade, da vida dela, coisas que só ela sabia. Foi algo impressionante o que aconteceu comigo. Desde então que mudei, sou uma pessoa completamente outra. Já não dou mais valor às coisas materiais. Valorizo o que há de espiritual na vida da gente. Essa era
a impressionante história que eu tinha para contar, como história da meia-noite. Se você gostou, espero o teu joinha, teu positivo, e que você se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. Vou ficar no aguardo.